Será que por trás do sorriso, da fama e de toda a imagem de homem forte que William Levy mostra ao público existe uma história que ele prefere esconder? Nos últimos tempos, o nome do ator voltou a despertar curiosidade, principalmente quando fãs começaram a observar detalhes, declarações e momentos que levantam uma pergunta difícil de ignorar: e William Levy estaria enfrentando uma fase emocionalmente complicada em silêncio? Ou estamos diante de algo muito mais profundo que ninguém conseguiu perceber? Entre relacionamentos marcados por altos e baixos, rumores, afastamentos e uma vida pessoal constantemente exposta aos olhos do público, existem situações que podem ter deixado marcas muito maiores do que aquilo que aparece nas redes sociais. E é justamente aí que começa o mistério. Porque quando uma celebridade escolhe não revelar tudo o que está vivendo, cada silêncio, cada mudança de comportamento e cada declaração ganha um significado diferente. Será que a separação e as polêmicas do passado ainda deixaram feridas? Será que a exposição constante da vida amorosa começou a cobrar um preço emocional? E por que algumas atitudes recentes despertaram tantos comentários entre os fãs? Antes de continuarmos, já deixe o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e faz com que o vídeo seja recomendado para mais pessoas que acompanham a história de William Levy. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora. A sua inscrição é muito importante para o canal. E fique até o final, porque a última revelação pode mudar completamente a maneira como você enxerga essa fase da vida de William Levy. A pergunta é: ele realmente está sofrendo em silêncio, ou existe uma verdade que ainda não veio à tona? Prepare-se, porque os detalhes dessa história são muito mais intrigantes do que parecem. Quando falamos de William Levy, é muito fácil pensar imediatamente no galã das novelas, no ator que conquistou milhões de fãs com seu talento, carisma e presença marcante, mas existe uma parte da vida de uma pessoa famosa que quase nunca aparece diante das câmeras, e aquilo que acontece quando as luzes se apagam, quando o celular deixa de registrar cada momento e quando o artista volta para a sua vida privada. É justamente por isso que a pergunta William Levy está sofrendo em silêncio desperta tanta curiosidade. William Levy construiu uma carreira marcada por grandes conquistas, mas também passou por períodos de intensa exposição. Ao longo dos anos, sua vida amorosa tornou-se assunto constante na imprensa e nas redes sociais, especialmente por causa do relacionamento de longa duração com Elizabeth Gutierrez. Durante muitos anos, os dois foram vistos como um dos casais mais conhecidos do mundo latino, construindo uma família e compartilhando parte da vida com o público. Mas, como acontece com qualquer relacionamento que atravessa muitos anos, também existiram momentos de crise, afastamentos, reconciliações e especulações. E quando duas pessoas famosas vivem uma situação assim sob os olhos de milhões de pessoas, qualquer declaração pode ganhar proporções enormes. Um simples comentário pode virar manchete, uma fotografia pode gerar milhares de teorias e até mesmo o silêncio pode ser interpretado como uma mensagem. É exatamente nesse ambiente que William Levy precisou administrar sua imagem pública. E talvez uma das coisas mais difíceis para qualquer celebridade seja justamente não conseguir separar completamente a pessoa pública da pessoa privada. Imagine viver um momento complicado e, ao mesmo tempo, saber que milhões de pessoas estão observando cada passo, tentando descobrir o que está acontecendo. Para uma pessoa comum, um problema familiar pode ser tratado dentro de casa, com amigos e pessoas de confiança. Para uma celebridade, muitas vezes, a situação se transforma em notícia antes mesmo que exista tempo para processar aquilo emocionalmente. No caso de William Levy, a exposição relacionada à sua vida sentimental fez com que diferentes momentos fossem acompanhados de perto pelos fãs. A relação com Elizabeth Gutierrez, os períodos de separação e as discussões públicas sobre a vida familiar alimentaram inúmeras especulações ao longo dos anos. Porém, é importante não transformar rumores em fatos. Existem coisas que foram confirmadas publicamente e existem outras que simplesmente foram comentadas por fãs, páginas de entretenimento ou veículos de comunicação. Separar essas duas coisas é fundamental para entender a história com responsabilidade. O que sabemos é que William Levy e Elizabeth Gutierrez tiveram uma relação longa e construíram uma família, com 2 filhos.
Também sabemos que o relacionamento passou por dificuldades e que os dois chegaram a falar publicamente sobre determinados aspectos de sua vida. Mas aquilo que William sente internamente, especialmente nos momentos em que está longe das câmeras, pertence a uma dimensão muito mais privada. E é justamente aí que surge a expressão "a sofrendo em silêncio". Ela pode ser usada para descrever a possibilidade de alguém estar enfrentando dificuldades sem falar sobre elas publicamente, mas não significa automaticamente que isso esteja acontecendo. Talvez William esteja simplesmente tentando preservar sua privacidade. Talvez esteja concentrado na carreira. Talvez esteja vivendo uma fase de reconstrução pessoal. Ou talvez esteja perfeitamente bem. Nós não podemos saber exatamente o que existe dentro da mente de outra pessoa apenas observando fotografias ou publicações nas redes sociais. E essa é uma lição importante quando acompanhamos a vida de pessoas famosas. As redes sociais mostram momentos selecionados. Uma fotografia sorrindo não prova que alguém está feliz, assim como uma fotografia séria não prova que alguém está triste. Da mesma forma, ficar alguns dias sem publicar algo sobre a vida pessoal não significa necessariamente que existe um problema. Muitas vezes, o silêncio é apenas silêncio. Entretanto, existe um aspecto da trajetória de William Levy que ajuda a compreender por que tanta gente presta atenção a qualquer mudança no seu comportamento. Ele sempre esteve associado a uma imagem muito forte. Durante anos, foi apresentado como o grande galã latino, um homem admirado por sua aparência, presença e personalidade. Essa imagem cria uma expectativa enorme. O público espera que ele esteja sempre confiante, sorrindo, trabalhando e vivendo grandes momentos. Mas ninguém consegue ser uma imagem pública 24 horas por dia. Por trás do personagem existe um ser humano que também enfrenta dúvidas, preocupações, responsabilidades, perdas, decisões e momentos de solidão. Talvez seja justamente essa humanidade que muitos fãs estejam começando a enxergar. William Levy não é apenas o galã que aparece nas novelas ou nos eventos. Ele também é pai, profissional, filho, amigo e uma pessoa que precisa lidar com as consequências das próprias escolhas. A fama pode abrir muitas portas, mas também pode trazer uma pressão que nem sempre é percebida por quem está do outro lado da tela. Quando milhões de pessoas têm opiniões sobre sua vida amorosa, quando qualquer relacionamento vira assunto público e quando antigos acontecimentos continuam sendo lembrados anos depois, seguir em frente pode ser mais complicado. Existe ainda outro ponto importante: o tempo. Quando uma história amorosa dura muitos anos, ela deixa de ser apenas um relacionamento e passa a fazer parte da identidade de uma pessoa. São memórias, momentos compartilhados, experiências familiares, mudanças de carreira e acontecimentos que moldam uma vida. Por isso, quando uma relação desse tipo chega a uma fase de ruptura ou transformação, não é necessariamente simples virar a página de um dia para o outro. E isso vale para qualquer pessoa, famosa ou não. No caso de William Levy, porém, existe uma diferença: o público acompanha tudo de fora e muitas vezes deseja uma resposta definitiva. Quer saber se ele está feliz, se está apaixonado novamente, se sente falta de alguém, se pretende recomeçar ou se finalmente conseguiu deixar o passado para trás. Mas a vida real raramente funciona como uma novela em que existe uma cena final explicando tudo. Às vezes, as pessoas simplesmente passam por períodos de mudança sem saber exatamente qual será o próximo capítulo. Outro aspecto que merece atenção é a carreira. William Levy conseguiu construir uma trajetória internacional, participando de novelas, filmes e outros projetos que ampliaram sua presença fora do mercado latino. Uma carreira desse tamanho exige disciplina, viagens, gravações, compromissos e capacidade de se reinventar. Para alguém que começou sua trajetória artística há muitos anos, manter-se relevante também significa enfrentar críticas, expectativas e comparações constantes. Quando um ator está no auge, todos querem saber qual será seu próximo projeto. Quando passa por uma fase mais discreta, surgem perguntas sobre seu futuro. E quando sua vida pessoal enfrenta mudanças, muitas vezes o público mistura as duas coisas.
pode ser que uma pessoa esteja simplesmente escolhendo trabalhar menos, descansar mais ou buscar novos projetos, mas rapidamente surgem teorias de que existe algum problema por trás disso. Por isso, quando falamos sobre o lado que ninguém vê, talvez o maior mistério não seja descobrir se William Levy está sofrendo, mas entender como é viver tentando manter uma vida privada enquanto milhões de pessoas querem conhecer cada detalhe dela. Existe uma enorme diferença entre privacidade e segredo. Uma pessoa pode decidir não contar algo ao público simplesmente porque considera aquele assunto pessoal. Isso não significa necessariamente que esteja escondendo algo negativo. E talvez William Levy esteja fazendo exatamente isso em determinadas áreas da sua vida. Outro ponto que sempre chama atenção é a relação dele com os fãs. Ao longo da carreira, William construiu uma base de admiradores extremamente fiel. Muitas pessoas acompanharam seus trabalhos desde o início, outras chegaram através de novelas específicas e algumas acompanham até mesmo os momentos pessoais. Esse carinho pode ser positivo, mas também pode criar uma responsabilidade emocional muito grande. Quando um artista percebe que milhares de pessoas estão preocupadas com sua vida, pode sentir vontade de explicar determinadas situações. Ao mesmo tempo, explicar demais pode gerar ainda mais exposição. É um verdadeiro dilema. Se fala, surgem novas perguntas. Se fica em silêncio, surgem teorias. Se publica uma fotografia feliz, alguns dizem que está tentando esconder alguma coisa. Se publica uma fotografia séria, outros dizem que está sofrendo. Ou seja, não existe uma maneira perfeita de controlar a interpretação pública. Talvez por isso o silêncio seja, em alguns momentos, uma forma de proteção. E quando o máximo que podemos fazer é observar fatos públicos e reconhecer que existem perguntas sem resposta. E talvez seja justamente essa honestidade que torne a história ainda mais interessante. Porque se não sabemos exatamente o que William Levy sente, então precisamos olhar para aquilo que realmente aconteceu. A sua vida profissional passou por diferentes fases. Sua vida familiar também mudou. Sua imagem pública evoluiu. E, como qualquer pessoa, ele chegou a momentos em que precisou tomar decisões importantes. Talvez o que esteja acontecendo agora seja simplesmente mais uma etapa dessa transformação. Existe ainda uma pergunta que muitos fãs fazem: será que William Levy conseguiu realmente superar o passado? Essa pergunta é impossível de responder de maneira definitiva sem ouvir o próprio ator. Superar não significa necessariamente esquecer. Uma pessoa pode seguir em frente, reconstruir a própria vida e ainda guardar lembranças de momentos importantes. O passado faz parte da história de qualquer pessoa. O que muda é a maneira como ela escolhe viver com essas lembranças. E talvez William esteja exatamente nesse processo de reconstrução. Depois de tantos anos de exposição, talvez esteja aprendendo a separar aquilo que pertence ao público daquilo que pertence somente a ele e à sua família. Existe também a questão dos filhos. Quando duas pessoas têm uma história longa e filhos em comum, qualquer mudança na relação ganha uma dimensão diferente. Mesmo quando um relacionamento termina ou se transforma, continuam existindo responsabilidades familiares. Isso significa que determinadas decisões precisam ser tomadas pensando além dos sentimentos individuais. Para alguém famoso, esse processo pode ser ainda mais delicado porque qualquer comentário pode ser interpretado de dezenas de maneiras diferentes. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais algumas pessoas preferem manter determinados assuntos longe das câmeras. No final das contas, a pergunta William Levy está sofrendo em silêncio, talvez tenha uma resposta muito mais humana do que sensacionalista. Pode ser que existam momentos difíceis, como existem na vida de qualquer pessoa. Pode ser que existam lembranças que ainda tenham peso. Pode ser que determinadas mudanças tenham sido dolorosas. Mas também pode ser que ele esteja vivendo uma fase de crescimento, amadurecimento e novos objetivos. Não devemos escolher automaticamente a versão mais dramática apenas porque ela gera mais curiosidade. A verdadeira história pode ser muito mais complexa. E existe algo fascinante nessa complexidade, que William Levy passou anos sendo conhecido principalmente por sua imagem de galã,
mas hoje muitos fãs parecem interessados em conhecer o homem por trás dessa imagem. O homem que envelhece, muda, aprende, erra, acerta, trabalha, ama, perde, recomeça e tenta encontrar seu próprio caminho. Talvez esse seja o verdadeiro lado que ninguém vê. Não necessariamente um lado triste, mas um lado humano. Um lado que não aparece nos tapetes vermelhos, nas sessões de fotografia ou nas cenas românticas das novelas. Talvez esteja simplesmente em paz, longe da exposição. Talvez esteja preparando um novo capítulo da carreira. Talvez esteja concentrado na família. Talvez esteja descobrindo uma nova versão de si mesmo. Só ele sabe. E essa é justamente a parte mais intrigante de toda essa história. Porque enquanto o mundo tenta descobrir o que existe por trás do silêncio, William pode estar simplesmente vivendo, aprendendo e seguindo em frente. E talvez a maior revelação seja perceber que nem toda história precisa de uma resposta imediata. Algumas histórias precisam apenas de tempo. Então, se você acompanha William Levy há anos, vale a pena olhar para essa trajetória não apenas como uma sequência de romances, polêmicas e manchetes, mas como a história de um homem que viveu grandes transformações diante dos olhos do público. E agora fica a pergunta para você: e acredita que William Levy ainda carrega alguma dor do passado ou acha que ele simplesmente decidiu proteger sua vida privada e seguir em frente? Conte nos comentários, porque a opinião de quem acompanha essa história pode ser muito diferente. E lembre-se, quando falamos de celebridades, devemos sempre diferenciar aquilo que foi confirmado daquilo que é apenas especulação. O mistério pode tornar uma história interessante, mas a verdade continua sendo o mais importante. Talvez o verdadeiro lado de William Levy que ninguém vê não seja um homem destruído ou sofrendo, mas simplesmente alguém tentando viver sua vida longe das câmeras, enquanto o mundo inteiro continua tentando descobrir o que existe por trás do seu silêncio.